é para colocar o Brasil no cenário internacional, que não trata de fadiga de piloto, porque em nenhum momento no texto da lei fala de fadiga de piloto, ela já nasce desatualizada, primeiro ponto. Segundo ponto, fala que essas restrições de horário no Brasil não é verdade, o mundo inteiro coloca isso. Inclusive, ele está tirando, isso é crítico, isso é muito importante, está tirando o número de pousos. Eu vou dar um exemplo para o telespectador entender. Não dá para comparar 1 hora de voo do sujeito saindo do Rio de Janeiro para Manaus, que ele tem uma decolagem e um pouso, no máximo uma escala em Brasília, com 1 hora de voo da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Porque na Ponte Aérea Rio-São Paulo, o sujeito fala com a torre de comando 13 vezes, ele tem uma série de manobras, ele tem um pouso e uma decolagem, tudo no intervalo de 1 hora, ou de menos de 1 hora. Então, o cansaço de um piloto de ponte aérea é muito superior, inclusive com pista curta, com outros riscos envolvidos. O estresse do piloto é muito maior do que um piloto de uma longa duração. Então, não dá para medir só por horas. Por isso que tinha, e tem no mundo inteiro, o limite de pousos que eles estão tirando agora nesse novo projeto. Gustavo, os pilotos seguem à risca a lei ou fazem muitas horas extras para conseguir cumprir as escalas de voo? E eu tenho mais uma pergunta. Existe escassez de pilotos aqui no Brasil, por isso a necessidade de aumento da carga horária ou a opção por flexibilização do horário é porque a contratação de novos pilotos, claro, é mais onerosa para as companhias aéreas? Perfeito, exatamente. Primeiro, respondendo a sua pergunta, primeira, não respeitam. Muitas vezes eles cumprem horas extras que sequer são remuneradas. Primeiro ponto. Segundo ponto, há escassez sim de piloto, temos um apagão da mão de obra e é por isso exatamente que eles querem flexibilizar a lei para poder usar a mesma quantidade de mão de obra por mais horas. Aproveitando essa deixa, perguntar desse argumento das empresas, porque os funcionários dizem que se essa flexibilização passar realmente no Senado, o que eles vão fazer é uma greve geral, porque eles acham que realmente vão ser prejudicados, vão prejudicar também a segurança do passageiro. Por outro lado, as empresas dizem que se essa greve acontecer, realmente pode ressuscitar aquela discussão de contratação de pilotos de outros países para cá, para o Brasil. E o passageiro no meio disso tudo? Quer dizer, parece que é uma ameaça de cá, uma outra ameaça de lá, uma contra-ameaça de cá, e o passageiro vai ficar onde? Pois é, quem deveria defender o passageiro e a sociedade seria exatamente o governo. O governo deveria colocar limites. E essa cabo de guerra, essa queda de braço aí entre os interessados, que seriam os funcionários e as empresas, isso é um problema particular, privado, e que eles se entendem entre si, seja com greve, seja com acordos, etc. A própria concorrência, o estímulo à concorrência, facilitaria que isso entrasse num ponto de equilíbrio. O que não pode acontecer é o próprio governo tirar a segurança dos passageiros, porque o piloto cansado, numa operação, vamos pensar, um pouso de uma aeronave, ela pousa a 300 km por hora em média. Uma operação super delicada e o piloto está cansado, ele está colocando em risco todos os passageiros daquele voo. É um negócio muito sério isso. Até que a gente já viu em números recentes de acidentes, o estresse do piloto nesse momento, quer dizer, pode passar alguma coisa despercebida, né? Quer dizer, um motivo é o cansaço. E o cansaço está relacionado a quantos por cento? Você tem essa comparação, por exemplo, em termos de estresse e de erro humano em acidentes por conta disso? A medida do estresse ela é muito nova. Ela passou a ser estudada pela NASA, se não me engano, no ano 2000. E parece que recentemente esses estudos acabaram. Tem uma série de acidentes nos Estados Unidos que já tem como fator contribuinte o estresse e a fadiga do piloto e do copiloto. E isso passou a ser estudado. Isso realmente é o estado da arte, é uma novidade na aviação civil internacional, está se estudando isso. Então a gente não tem números ainda. Agora, já tem indícios e algumas estatísticas pequenas, recentes, nos Estados Unidos, sobretudo, de fadiga de piloto influenciando no acidente aéreo. Gustavo, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente aqui da edição das 10. Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Até a próxima, Gustavo. Obrigada. Obrigado a vocês.